Antes de entrar no conteúdo principal desse vídeo, eu preciso contextualizar algo. O mentor, a cabeça por trás de todo esse processo de degradação, de autoritarismo que aconteceu com o judiciário brasileiro, não foi o Alexandre de Moraes. O mentor, a mente por trás disso, quem arquitetou tudo, foi este cidadão aqui, ó, Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, muito inteligente, muito esperto, pensou, cara, eu vou usar a vaidade do Alexandre de Moraes, porque é uma pessoa extremamente vaidosa, a coragem dele, porque ele aparentemente é uma pessoa corajosa, e vou colocar ele como ponta de lança. Ele vai ser a cara da defesa da democracia, garantindo ao Alexandre de Moraes que ele cuidaria da retaguarda, ou seja, ele seria o responsável por garantir que haveria uma unidade, né, uma ação em corpo para defender tudo que o Alexandre de Moraes fizesse. Falou, Alexandre, tudo que você fizer, eu garanto que eu consigo os votos, tanto no plenário quanto na turma, para a gente poder validar ou legitimar as suas ações, por mais absurdas e autoritárias que elas sejam. Isso vem acontecendo desde 2019. Por isso que este cidadão, esse ministro do STF, Gilmar Mendes, é o que mais dá entrevistas para falar em defesa do STF, contra a Lei Magnitsky, em defesa do Alexandre de Moraes. Porque ele sabe que quando as ruínas desse castelo de cartas que eles fizerem cair, ele vai ser o que mais vai sofrer. Então ele começa a articular e faz visita para banco e já conversou com todos os grandes CEOs dos bancos do Brasil e tenta inventar uma lei. Agora está forçando, né, coagindo o Congresso a aprovar uma lei para proteger os ministros do STF de sanções, basicamente impedindo que a Magnitsky alcance o Brasil. Lembrando que a Magnitsky no Brasil tem 16 pessoas sancionadas. Dentre essas 16, 15 são traficantes, tráfico de ser humano, terroristas, financiadores de terroristas. Sim, a pior espécie. No meio desses 16 está lá o Alexandre de Moraes. Agora já aumentou, né? Fica a esposa do Alexandre de Moraes e também as empresas dele, o Instituto e o Escritório de Advocacia. Dito isso, vamos escutar o que o cidadão aqui falou. Nós estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos para proteger as autoridades e também aquelas chamadas entidades que sofrem sanções secundárias, como bancos, prestadores de serviços. Então é preciso entrar um pouco neste mundo e discutir isso. E acho que o Congresso é o locus adequado para esse tipo de proteção. Ele quer... É essa parte que eu fico preocupado, porque ele é um cara inteligente. Isso é inegável. O Gilmar Mendes é uma das pessoas mais inteligentes que já passou no STF, tá? Ele sabe que não tem como burlar a Magnitsky. A Magnitsky, ela não é aplicada no Brasil, ela é aplicada nos Estados Unidos. Os bancos que não a seguirem simplesmente não poderão mais fazer negócios nos Estados Unidos nem terão acesso ao sistema internacional. É isso que não tem como nenhuma legislação brasileira mudar, e ele sabe disso. Isso aqui é um desespero de alguém que está tentando, de alguma forma, se agarrar a uma esperança imaginária. A minha pergunta... Bom, aqui ele de novo. Enquanto não existe essa legislação, o que os bancos no Brasil podem fazer, aqueles cujas pessoas que foram sancionadas têm contas? Até aqui os bancos têm interpretado que as sanções não são extensíveis ou aplicáveis. É esse o entendimento. Isso é mentira, tá? Os diretores, os presidentes dos bancos sabem que virão multas, que virão sanções, que virão impedimento de usar bandeiras de cartão de crédito, que são americanas, Visa, Mastercard, Diner, são todas americanas. Imagine um banco não podendo ter cartão de crédito. Imagine um banco não poder fazer uso do sistema internacional, do sistema financeiro internacional. Esse banco ele deixa de existir. Na verdade, isso aqui é o Alexandre de Moraes não falando o que os bancos disseram, mas tentando passar uma mensagem para os bancos. Ó, vocês não sancionam a gente não. Mas agora, eu quero só que você escuta. Caçamos o visto de todos os ministros do PGR e de vários servidores públicos, inclusive de baixo escalão, para entenderem que as sanções são amplas. Nós aplicamos o que diziam que era impossível, sanção Magnitsky a Alexandre de Moraes. Nós expandimos a sanção Magnitsky às pessoas jurídicas, o Instituto que faz a blindagem patrimonial do Alexandre de Moraes e o escritório de advocacia, que é a origem da sua fortuna. E também a sua esposa, que é a advogada prodígio, que obviamente é o braço financeiro da família.
Todas essas etapas foram atingidas. O que precisamos fazer a partir de agora? Nós precisamos garantir que todo o peso das sanções sejam sentidos, antes de sancionarmos novos ministros. Lembrando, já está declarado, as novas sanções virão contra Flávio Dino e Gilmar Mendes. Por que o Paulo está falando aqui agora? Antes de sancionar novos ministros, os Estados Unidos vão se certificar de que a sanção contra Alexandre de Moraes, a esposa dele, tenham surtido efeito. Ou seja, não adianta nada ficar sancionando um monte de gente com a impressão de que isso não tem efeito nenhum. No início do mês de setembro, a OFAC, né, o Departamento Financeiro dos Estados Unidos, mandou uma carta para bancos brasileiros, justamente perguntando, e aí, vocês fizeram o que a gente está falando? Senão vocês vão perder acesso ao mundo. Ou vocês vão virar uma ilha, isolados. E até agora, aparentemente, não houve uma resposta. Aí que o pau vai comer. Então, continua, vamos vendo aqui. Antes de novos nomes serem acrescentados, e vocês vão ter que ter paciência, nós precisamos passar por essa fase que nós estamos passando agora. A fase do choro e do ranger de dentes. A fase de contas, sites que caem do ar, contas canceladas. Eu vou noticiar aqui no Paulo Figueiredo Show, anota aqui, câmera 2. Agora sim. Anotem aí, eu ainda vou noticiar no Paulo Figueiredo Show que a conta do iCloud do Alexandre foi cancelada, que a conta do WhatsApp do Alexandre vai ser cancelada. Eu ainda vou noticiar aqui nesse programa, no Paulo Figueiredo Show, uma terça, uma quarta ou uma quinta, você ouvirá essa notícia aqui. Dani Lima vai estar desesperada, porque ela não vai ter mais com quem conversar por WhatsApp, e você vai estar aqui rindo comigo. Não vai haver mais conta em rede social, não vai haver mais Microsoft Teams para fazer audiência virtual, não vai haver mais WhatsApp, não vai mais ter iPhone, e não adianta comprar não sei se vende na Havan, se vende celular, mas não adianta ir na Havan comprar Android vagabundo para usar a conta do Google, não, porque a gente vai descobrir a sua conta do Google e o seu conta no Google Play também será desconectada. Quero você usando aquele Nokia antigo, aquele tijolão bacana, usando uma pochete por baixo dessa tua capa de pseudo-juiz. Bom, e aí ele não para. Então veja, Gilmar, não somente não tem essa história de que os Estados Unidos estão recuando, como também nós temos esse novo desenvolvimento relacionado aos bancos que estão achando que não tem ninguém vendo o que eles estão fazendo. O que o Rick McCormick pediu é simples. Já que os bancos brasileiros estão interpretando de forma alucinada a Lei Magnitsky, eu peço ao Departamento do Tesouro que cite especificamente as obrigações que eles devem cumprir. Então, eu agradeço muito aqui ao ministro Gilmar Mendes, que nos deu essa confissão de bandeja, dizendo que os bancos não estão cumprindo, pelo menos em parte. E é verdade. Ao dar essa entrevista, Gilmar Mendes basicamente disse que os bancos não fizeram nada. A Magnitsky. Certamente o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos vai achar essa informação muito interessante. Agora, se eu fosse da Faria Lima, e eu tenho falado isso, eu estaria de olho. Não somente pelas multas bilionárias que nós já citamos como sendo possíveis e prováveis aos que descumprirem a Magnitsky, mas também porque, se ficar provado, e o Gilmar Mendes está fazendo isso por nós, obrigado, que os bancos estão deliberadamente descumprindo as sanções americanas para proteger um violador de direitos humanos, aí as sanções secundárias podem não ser mais somente contra o BTG, o Itaú, o Banco do Brasil, mas também contra os CEOs e os demais tomadores de decisão. A pergunta que fica, portanto, cara, é a seguinte... Peraí. Essa aí eu não tinha... Então, basicamente, se os bancos continuarem a não fazer nada, pelo que o Paulo falou, eles vão para cima dos presidentes dos bancos, dos CEOs desses bancos também, porque são eles que estão trabalhando para manter essa proteção. Isso é paulada, cara. Isso aí é paulada. Até onde a Faria Lima e os seus integrantes estão dispostos a ir para defender Alexandre, em breve Gilmar. Será que eles estão mesmo dispostos a enfrentar as sanções secundárias por causa deles? Veremos. O que eu sei é o seguinte: toda essa movimentação do Supremo para tentar escapar, mesmo que um pouco das sanções, mostra que eles estão desesperados. Reparem que nós nunca mais tivemos efetivamente piadas sobre Magnitsky, que ninguém mais brinca dizendo, fazendo aposta para saber quem vai perder o visto primeiro, até porque
todos eles perderam. E eu posso dizer que os tempos mudaram muito. Mudaram. Bom, para concluir, o que ficou claro aqui? Gilmar Mendes, ao dar uma entrevista falando que não teve alteração nenhuma na vida do Moraes e de ninguém, ele declaradamente fala, então, ele confessa que os bancos não fizeram nada. Os Estados Unidos agora vão pedir ações, se não tiver, então virão multas, pelo que eu entendi. E essas multas para bancos, gente, são bilionárias. Um banco francês recebeu a multa de dezenas de bilhões de dólares. E os CEOs e presidentes dos bancos também serão sancionados por serem interpretados como financiadores ou cooperadores, né, cúmplices de um sancionado por violar direitos humanos. A verdade, a sensação que a gente estava tendo era essa mesmo. Cara, esse trem não deu nada, essa Magnitsky não deu nada. Vamos ver se essa impressão muda agora, né? Aconteceu o que eles mais temiam. A galera do governo, a esquerda, tentou de todas as formas impedir que as investigações da CPMI pudessem conectar o PT ao roubo do INSS. Fizeram de tudo. Hoje mesmo barraram o requerimento de convocação, de intimação de um corrupto confesso. Inclusive o nome dessas pessoas que fizeram essa votação não podem jamais ser esquecidas. Mas vamos lá. Finalmente foi conectado PT com o escândalo do INSS. E o rostinho que você vai ver agora é esse aqui, ó. Esta pessoa é a publicitária Daniele Fonteles. Daniele Fonteles já é conhecida no mundo do petismo. Há um tempo atrás, ela era... Deixa eu puxar aqui, ó. Há um tempo atrás, ela era dona dessa agência Pepper Interativa, que recebeu dinheiro da Queiroz Galvão para fazer o Caixa 2 da Dilma. Tá bom? Ela foi condenada, inclusive, teve que fazer delação premiada, né? Fez de tudo para não ser perseguida, foi morar em Portugal e sumiu do mapa. Ou seja, ela era uma pessoa responsável pelo desvio de dinheiro público e Caixa 2 da Dilma nas eleições de 2010, aqui, ó, eleições de 2010 e 2014, tá aqui, ó, eleições de 2010 e 2014. Ajudou a fazer a campanha do PT. Então ela é a publicitária, ela era a Sidônio lá atrás, a publicitária da Dilma e do PT. Foi pega, fez delação premiada, falou a verdade que o PT é corrupto, olha, presta atenção, falou toda a verdade, foi embora para Portugal, aí de repente ela aparece no mapa. Essa matéria que eu mostro para vocês aqui, ó, é de abril de 2025. Ela vendeu uma mansão com a ajuda do careca do INSS por 30 milhões de reais. E aí vem o trecho que eu quero mostrar para vocês, ó. Daniele Fonteles, fundadora da agência Pepper Interativa, ficou conhecida nacionalmente após ser investigada pela Operação Acrônimo, deflagrada pela Polícia Federal em 2015. A operação apurava desvios de recursos públicos em campanhas eleitorais. A Pepper, contratada pelo Partido dos Trabalhadores, teria recebido pagamentos via contratos fictícios de construtora Queiroz Galvão, simulando o serviço prestado à campanha da Dilma Rousseff em 2010. Uma prática característica de Caixa 2. Em sua delação, Daniele revelou ainda a existência de uma conta bancária na Suíça e um offshore no Panamá, usada para transações financeiras suspeitas, além de ter custeado despesas pessoais de Carolina Oliveira, esposa do então governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Aí me aparece essa mulher com careca. O que tem a ver ela com careca do INSS? Publicitária de campanhas do PT recebeu 5 milhões do careca do INSS. Presta atenção. Ela roubou, participou do esquema, fez delação, fugiu para Portugal. O Lula ganhou, ela voltou para roubar mais. Olha isso aqui, gente. Cara, acabou. Agora que sim acabou o PT. Empresário que atua na campanha de Rui Costa, atual chefe da Casa Civil e de Dilma Rousseff, recebeu dinheiro em 6 parcelas do governo Lula. Agora, olha aqui a matéria. As transferências para Daniele Miranda Fonteles, que liderou a Pepper Comunicação Interativa, segundo dados da COAF enviados à CPMI do INSS, se deram entre novembro de 2023 e março de 2025. Presta atenção, a mulher estava em Portugal, na hora que o Lula ganhou, ela já... Agora podemos voltar a roubar. 2023 e março de 2025. Justamente o período mais lucrativo para a quadrilha que roubava aposentados nos porões do governo petista. Segundo os dados enviados ao Senado, os 5 milhões de reais foram repassados pelo careca do INSS em 6 transações
entre 3 de novembro de 2023 e 13 de março de 2025. A última parcela caiu um mês antes da Polícia Federal explodir o esquema, com uma operação que colocou mais de 700 agentes na rua para cumprir mandados contra o bando que assaltou as contas de milhões de idosos. Resumindo, foi pego agora a ligação do PT com o escândalo do INSS. Nós temos aí essa mulher, para ficar claro, ela era a laranja, aquela que criou uma empresa, aceitava dinheiro público, contratos fictivos para fazer a campanha do PT. Ela fugiu para Portugal. Lula voltou para a presidência. Imediatamente ela volta para cá, só que dessa vez, ao invés de receber dinheiro de construtoras, ela passa a receber dinheiro dos velhinhos. É por isso que eu falo. O Lula saiu de roubar de empresas milionárias para roubar de velhinhos. Meu amigo, isso aqui o Jornal Nacional não vai passar, o Fantástico não vai falar, é sua obrigação compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Acabou. Agora sim foi feita a conexão do PT e o roubo do INSS. E agora está explicado por que hoje o governo, o PT e a esquerda impediram que um corrupto confesso que quer falar como que funcionava o esquema fosse fazer um testemunho, uma delação na CPMI do INSS. Compartilhe esse vídeo.